Como foi a gira na grama de João Fonseca? Qual que foi o saldo final em números? A gente já fez bastante análise aqui em relação às análises mais técnicas e de leitura de jogo do João, mas a gente sempre gosta de trazer números também. A gente, né, desde o começo aí da carreira do João, a gente analisa bastante essa parte. Então, no vídeo de hoje, a gente puxou todos os números da gira de grama do João esse ano e comparamos com os números dos outros atletas da ATP, principalmente top 100 da ATP. Então, é aquele estudo mais quantitativo, mais técnico, né, do canal, para a gente saber se houve pontos de evolução no jogo do João e principalmente qual é o patamar que o João Fonseca está na grama nesse momento, porque muito se fala que o João deve ser um grande jogador de grama, mas será que numericamente falando ele já está num patamar interessante, que ele pode bater de frente com os grandes jogadores da grama? Analisamos os 6 jogos que o João fez nessa temporada de grama, pegamos todos os dados, porcentagem de primeiro serviço, pontos ganhos no primeiro serviço, breakpoints convertíveis, breakpoints salvos, todos os dados possíveis aí de pontos de pressão e comparamos com os outros adversários e trouxemos aqui a conta final de como é que foi a temporada na grama do João. Então vamos direto analisar aqui os números. Então, olha, mais uma vez, eu vou deixar aqui para você ver que você precisa se inscrever no canal. Esse vídeo, vocês não sabem o trabalho que deu para puxar. Eu tive que botar tudo numa planilha, olhar jogo por jogo, ver a porcentagem, calcular a média, para depois comparar com o resto da ATP. Então você imagina o trabalho que deu para fazer esse vídeo. O mínimo que a gente pede é que você deixe o like e se inscreva no canal. Só isso já é o suficiente para deixar a gente feliz e motivado para continuar produzindo conteúdo. Então vamos lá. Analisando, ó, essa primeira métrica é a porcentagem de primeiro serviço colocado em quadra. Então, é quando ele acerta o primeiro saque. Vocês sabem, vocês estão vendo e a gente vem falando que isso é uma das principais qualidades do João. Ele tem um grande acerto de primeiro saque. Ele colocou 71% do primeiro serviço em quadra nessa gira de grama de 2025. E isso simplesmente é top 5 da ATP. Quando a gente pega todos esses outros tenistas e analisa as últimas 52 semanas deles, que também não é muitos jogos assim, porque a temporada de grama ela costuma ter poucos jogos, né? Então também temos que considerar que a amostragem não é tão grande, mas a gente tem que analisar com os números que a gente tem. Então pega os 6 jogos do João, mais 5, 6, 7 jogos dos adversários, e o Alexander Zverev é o que tem o melhor aproveitamento de primeiro serviço. Ele coloca 76,4% em quadra, depois Bonzi, Bautista Agut, o Sonego e aí em sexto o Nuno Borges. Então o João é simplesmente top 5 em primeiro serviço. Quando a gente analisa pontos ganhos no primeiro serviço, por que aqui o nome do João está em verdinho? Porque a posição dele, que é a 5ª posição, ela é muito melhor do que o ranking atual dele, 57. Então é simplesmente por isso, se é muito melhor é verde. Se é próximo ao ranking, a gente coloca em amarelo, e se é pior que o ranking, a gente coloca em vermelho. Então no pontos ganhos no primeiro serviço, digamos que o João está dentro da média, dentro do ranking dele. O melhor nesse quesito é o Félix Aliassime, 82% dos pontos. Aí depois vem Carlos Alcaraz, Jack Draper, o Lehecka e o Taylor Fritz. Então são todos jogadores que ganham muitos pontos no seu primeiro saque. O João tem uma boa média, tá na média, ele tá meio que no meio do caminho, quase 75% ele teve nesses jogos. Já no segundo serviço, é uma das grandes qualidades do João. Inclusive, a gente vem falando isso já, o próprio Alenzão fala muito isso. O segundo serviço, o segundo saque do João, ele é um dos melhores já da ATP, inclusive em velocidade, né? Ele faz poucas duplas faltas, ele tem um segundo saque pesado, tem aquele saque kick, tem um saque slice, então ele varia bastante esse segundo saque e, consequentemente, isso faz com que ele ganhe muitos pontos. Tanto é que ele é o 22º melhor no quesito pontos ganhos no segundo serviço. São 56,3%. O líder, Jordan Thompson. Então você vai ver que aí é uma galera que saca mais. O Carlos Alcaraz, o cara faz tudo bem, mas, por exemplo, você pega Nakashima, é um cara que saca muito bem, o Griexpor, o Khachanov é um cara de saque, e o Thompson é um especialista na grama, ele é o líder nesse quesito, então o João é o 22º. Veja que na questão de saque, de serviço, o João tá muito bem, né? Ele foi 6º colocado ali na primeira, né? Aliás, 5º no primeiro item, dentro da média no segundo item e quase um top 20 no terceiro item. Então o serve rating, que é aquela métrica da ATP que a gente fala, que considera, além desses 3 quesitos, considera também games ganho como sacador,
média de aces por partida e média de duplas faltas, né? Aí subtraindo por partida, e você chega numa nota do tenista sacando. O melhor na grama nas últimas 52 semanas é o Sebastian Korda, foi o melhor sub-rating na grama com uma nota 320. Depois Lloyd Harris, que é um jogador que só aparece praticamente na temporada de grama. Aí vem Zverev, Fritz e o Perricard, que é um grande sacador. Então nesse quesito de saque, repara que esses 5 são 5 grandes sacadores, que sacam muito bem. E o João é o 16º. Top 20. Isso vai de encontro com o que a gente vinha falando nos pós-jogo. O João evoluiu de forma assustadora o seu saque. Hoje, ele é um dos melhores sacadores da ATP. Já dá para considerar ele pelo menos ali entre os 20 e 30 melhores sacadores da ATP. A própria, não sou eu que estou falando, né? É a métrica da ATP que diz que hoje, na grama, lembrando que isso aqui é tudo na grama, tá? Só nessa superfície. O João é top 20 em qualidade de serviço. Então, eu brinco, contra números não há argumentos. E agora a gente vai para a parte de retorno, para saber como o João foi. Retorno de primeiro serviço. Quando a gente fez um vídeo lá atrás, analisando se o ranking do João era um ranking justo ou se ele tinha potencial para ter melhor ranking do que ele tem, a gente notou alguns pontos, né, numericamente falando, e um desses pontos que a gente notou é que o João ele era acima da média em pontos ganhos no primeiro serviço do adversário. Que era uma coisa que pouca gente sabia disso. E quando a gente foi, e nem eu mesmo sabia, quando eu fui fazer o estudo, eu fui ver em números que o João ele tem uma grande vantagem no primeiro saque do adversário, que o problema está no segundo saque do adversário. E isso na grama se comprovou também. Ele é simplesmente o 13º melhor em retorno de primeiro serviço. Ele ganha 30,7% dos pontos. O melhor de todos aí, Alex de Minaur, depois Tommy Paul, Alcaraz, Humbert e Bergs. Aí você vê que já é uma galera que não é do saque, é uma galera do retorno. Então você começa a pegar mais ou menos a ideia do negócio. Já no segundo serviço, ele já está dentro da média. Ele está dentro do ranking dele, ali ele ganha 47,5%. Melhor Cameron Norrie, Alex de Minaur, mais uma vez aí, Giron, Etcheverry e Fearnley. O Fearnley entrando aí no top 5, o Fearnley que se mostrou, apesar de ter perdido feio pro João, um bom jogador de grama. Então ele já ficou mais no segundo serviço, mais dentro da média. E o seu return rating ficou abaixo do seu ranking. Por quê? Porque esse return rating ele considera também breakpoints convertidos, que é um dos problemas do João que a gente vai ver a seguir. Então o return rating do João 122,3, ele ficou na posição 67, então abaixo do seu ranking, por isso ficou vermelho. Melhor return, o melhor retorno, Alex de Minaur, a gente já, né, em todas as superfícies ele ganha também, e na grama também, ele é um ótimo jogador de grama. Mahatka, um grande devolvedor, Tommy Paul, outro grande devolvedor, Alcaraz e o Dimitrov, também ficando aí em quinto lugar. Agora vamos analisar a parte de breakpoints. E a primeira grande notícia dessa temporada de grama foi a porcentagem, o aproveitamento do João nos breakpoints contra ele. Foi muito bem. Ele salvou muito. Eu até tinha anotado o número. É que agora eu não vou conseguir acessar do total de breakpoints que ele teve contra e o total que ele salvou. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para a gente contextualizar o que eu estou falando. Então, ele teve breakpoints contra um total nesses 6 jogos de 38. Dos 38, ele salvou 29. Isso dá 76% aí, o que seria o 13º melhor índice da ATP, considerando só grama. Então, ótima notícia, porque a gente vinha falando já que às vezes o João tava bobeando nos breakpoints, tanto a favor dele quanto contra ele. O cara tinha um breakpoint e já quebrava ele. Não foi o que aconteceu. O cara que melhor salva breakpoints, Matteo Berrettini. Aí você vê os sacadores voltam de novo, né? Berrettini, Shelton, Perricard, Zverev e o Alcaraz, que praticamente está em todos os rankings aí, é um fenômeno da grama. E aí, o grande problema, breakpoints convertidos. A gente fez até algumas análises pós-jogo e a gente comentou, né? Que, poxa, não foi culpa do João contra o Nicolas Jarry. Não foi culpa dele. O cara sacou muito e tal, mas números são números. O João, ele teve um total de breakpoints a favor. Deixa eu pegar aqui o número certinho para passar para vocês. Breakpoints a favor, 62 nesses 6 jogos. Dá uma média superior a 10 por jogo. E ele quebrou 17 vezes. Isso dá um aproveitamento de 27%, que é muito baixo. É um dos piores do top 100.
93º lugar. O que mais aproveitou nas últimas 52 semanas, Sonego, depois Tommy Paul, Mahat, Fritz, olha o Fritz aí, ó, que a gente até no pré-jogo falou que ele aproveitava bem os breakpoints que ele tinha ao seu favor. E o Dimitrov. Então, acho que isso já não é novidade para ninguém, esse é um ponto que o João tá trabalhando já e eu tenho certeza que tem muito a evoluir. E ele sabe disso e vai trabalhar para tentar aproveitar melhor os breakpoints. E os números dizem isso, que esse foi o grande problema nessa gira de grama do João. Uma outra questão, tie breaks. O João disputou 6 tie breaks, ganhou somente 2. Então ficou ali em 77º lugar. Melhor em tie breaks. Aí a gente não pegou a porcentagem, a gente pegou o número, porque aí não adianta também, o cara tem 100% de aproveitamento, o cara só jogou 1. Então a gente também colocou um mínimo de 3 tie breaks jogados. Zverev 6-2, Berg 5-2, Bublik não perdeu, 3-0, Diallo e Flávio Kobol aí, que inclusive ganhou o tie break do próprio João. Então tie breaks que o João vai bem na carreira, ele tem uma média interessante, mas nessa gira especificamente, ele não foi dentro da sua média. E também isso acabou influenciando o Under Pressure Rating, que nada mais é do que uma nota do jogador em momentos de pressão. O que entra nessa variável? Tie breaks ganhos, sets decisivos ganhos. Então, o João, por exemplo, ele jogou 3 sets decisivos, ou seja, 3 jogos dele foram pro último set. Então, esse jogo de 3 sets foi pro terceiro, ou o jogo de 5 foi pro quinto, que não foi o caso. O Wimbledon ele não jogou 5 sets. Dos 3, ele ganhou somente 1 set decisivo. Então, isso também acaba influenciando na nota. Tie breaks ganhos, breakpoints convertidos e breakpoints salvos. São as 4 métricas usadas pela ATP para esse ranking. E o João é o 73º, o melhor de todos aí no Under Pressure Rating. Filth, depois de Alô, Bublik, olha o Bublik aparecendo aí, Tommy Paul e Carlos Alcaraz. Então, o resumo da ópera é o quê? Servindo, você vê que é quase tudo verdinho ali, ó. Sexto, 55, 22, 16. Servindo, maravilhoso. Retornando, bom, porque ele tem um primeiro serviço, um top 15 ali em retorno de primeiro serviço e dentro da média segundo serviço. E nos pontos sob pressão, ele tem um grande aproveitamento nos breakpoints salvos e depois ele deixa a desejar, tanto em convertidos, quanto em tiebreaks ganhos, quanto em sets decisivos ganhos, o que torna ele abaixo da média no Under Pressure Rating. Então, quando a gente analisa a temporada de grama do João em números, deixando claro, em números, não estou falando da jogabilidade, porque sempre vem alguém comentar e falar, mas os números não podem dizer tudo, e realmente não podem, por isso que esse vídeo é somente numérico, né? É sempre bom deixar claro. Então, quando a gente analisa numericamente a gira do João na grama, o que a gente pode dizer? Saque, muito bom, muito acima da média, fenomenal. Retorno bom, poderia ser melhor pela qualidade que a gente sabe que o João tem para retornar, mas bom. E momentos de pressão ruim. Esse foi o saldo da gira de grama do João. Se nesses momentos de pressão o cara sacou, fez ace, o João escorregou, aí são outros 500, mas o que a gente tem que analisar são os números, e os números estão aí para a gente fazer aquela reflexão importante, eu acho, para o desenvolvimento de qualquer tenista, aliás, qualquer atleta em qualquer esporte. Os números têm que ser importantes e a gente tem que saber refletir e filtrar o que traz coisas positivas e o que não traz coisas positivas. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, se inscreva aí, deixa um comentário, vamos trocar ideia aí. A gente vai nos preparar agora para a temporada no piso duro, então vamos mudar o foco, sair da grama para o piso duro, e essa análise final é sempre muito importante. A gente vai fazer um vídeo também para analisar aí qualitativamente como é que foi a temporada de grama e não só quantitativamente, só em números, certo? Um grande abraço a todos, um grande final de semana para todo mundo, nos vemos no próximo vídeo e até mais.